Tá cortado, esse aqui sou eu, tá cortado ali, sou desenvolvedor front-end lá na Local Web. Sou também organizador desses dois eventos, a Front in Sampa e a primeira conferência de CSS. Inclusive, no fim aqui, eu vou fazer um convite de um palestrante. Quem será que é? Então, os filtros de CSS, eles ainda são um rascunho, né? Então, assim, tudo que eu vou estar falando hoje não funciona em IE, obviamente, mas eu vou mostrar um pouco do suporte e do que é. Eu ia falar um pouco sobre performance hoje, só que depois eu falei com o Hugo, aí eu falei, poxa, vai bater com o mesmo tema que eu, então eu fiz de madrugada. Mas eu achei interessante porque eu pude aprender bastante sobre filtros, e se der tempo eu trouxe um bônus que eu vi uma coisa bem bacana hoje sobre um outro tipo de filtro, que é colocar imagem sobre texto, achei bem interessante. Existem dois tipos de filtros, né? Com SVG, que eu gosto bastante de falar sobre SVG, mas não é o tema de hoje, e sobre filtros gráficos, que é o assunto que eu vou comentar. Esse talk é bem rápido. Então, assim, se a gente quiser começar a declarar um pouco sobre CSS, é assim que se escreve. Tem os prefixos, né, dos navegadores aí. Então, assim, esse aqui eu trouxe um logo do iMaster, esse aqui é o original. Então, cada tipo de... né, eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada, que é o blur, que é o desfoque, né? Depois eu trouxe um exemplo para desenhar melhor para vocês isso. Aqui é só um print. Aqui é o grayscale. Aí eu tenho o drop shadow, que é bem interessante esse drop shadow. A diferença entre o drop shadow e o box shadow é porque hoje o box shadow, se tiver uma imagem PNG aqui, a gente não consegue fazer essa sombra. Então, com o drop shadow ele veio para resolver esse problema. Então, você tem uma imagem em PNG transparente, você consegue tratar isso melhor, né? Tem o sépia, e na medida que eu fui aprendendo e vendo como funciona, eu fiquei pensando, poxa, daqui a pouco eu vou fazer um Instagram com filtros em CSS. Eu achei bem interessante os filtros que existem. Lógico que aqui tá bem toscão, mas só para vocês verem a diferença de um para outro, com brilho, com contraste, tudo baseado no logo original do iMasters. Esse Rui Rotate, esse é o único que a gente usa com DAG, com ângulo, né? Isso. O resto a gente usa com valores percentuais, outros com números. Alguns aceitam valores negativos, outros não, mas eu vou estar detalhando um pouco mais para frente, vocês vão poder ver. Cores invertidas, saturação, né? Opacidade, que é o único que funciona, que a gente pode brincar, que o Hugo citou hoje nas animações, que a gente pode estar usando. Esse aqui eu trouxe para a gente ver o fallback. Eu acho impressionante. Está saindo o navegador IE11, que já saiu recentemente, eles não conseguem nem dar suporte a isso. Ou seja, é um navegador que não... É porque, assim, é um navegador para usuários finais, se for ver. Então, assim, eles não estimulam os desenvolvedores a ter um próprio navegador, a você fazer os testes com novas tecnologias. Então, fico pensando nisso. Espero que se é que vai se chamar Sparta, ele tenha suporte, né? E eu trouxe esse exemplo aqui bem bacana para vocês verem. Poxa, vou ter que diminuir a tela aqui. Então, aqui é o logo do iMaster, né? Então, assim, com o blur, a gente vai aumentando e já vai vendo, ó. Isso tudo com CSS, tá, galera? Você pega o exemplo que eu boto em 3D ele, cara, dá mó... Pois é, devia ter alinhado contigo. E aqui vocês podem dar uma olhada como que fica. Essa apresentação foi copiada e adaptada também, mas ficou bem legal. Vou zerar aqui, depois eu vou mostrar que a gente pode estar mesclando todos esses filtros. Então, grayscale, né? Foi daqui que eu tirei os prints pro slide lá. O drop shadow que eu comentei, então a gente tem um PNG transparente, então a gente consegue tratar isso melhor visual, porque se fosse box shadow vai ficar o quadradão, vai ficar meio toscão. E à medida que eu estou mexendo aqui, vocês podem conferir que a gente tem os parâmetros, que é o eixo X, o eixo Y, aqui é o nível de blur dele e a cor, né, que a gente pode estar passando. Sim, isso, esse exemplo não tinha. O sépia. Então, assim, exemplo bem básico. Brilhos, né? Até bem interessante. Eu fiquei bem... Assim, achei fantástico isso ser só com CSS. É uma pena que, por enquanto, não dá para usar em tudo. Rotate, né? Como eu citei, em graus, aqui que a gente está mexendo, ó, é o único. Se eu quiser inverter as cores...
Engraçado, se eu deixar com 50%, ele fica cinza. Tá? Então, saturação, vocês podem estar conferindo aqui o CSS. E a opacidade, que é o que todo mundo conhece. O bacana também disso tudo é que a gente pode estar mesclando. Então, colocar blur, eu vou colocar um pouco de sépia, vou colocar um contraste aqui. Então, dá para fazer uma brincadeira legal. E também dá para brincar um pouco com animações em CSS. Você pode estar fazendo isso. Aqui no caso tem o blur, tem o grayscale, que vai deixar ele cinza. Tem o sépia. Enfim. O que eu tinha que falar sobre, a gente vai conversar melhor agora, acredito, sobre filtros, é isso. Hoje, lá no trabalho, eu acabei conversando com um parceiro lá, ele me mostrou uma coisa bem interessante. Falei, poxa, se der tempo eu vou mostrar o pessoal lá. Só que eu não estou achando o link para vir aqui. É que a tela tá pequena aqui, mano. Bom, não sei onde tá. Eu vou pegar o link aqui no meu e-mail. Então, deixei até aqui os exemplos comentados e tudo mais. Eu achei bacana que é o seguinte, aqui a gente tem um texto, eu vou falar um pouquinho sobre um outro tipo de filtro, tá? Não é CSS4, mas enfim, também não funciona em todos os navegadores. E o que eu pude entender é que como se a gente tivesse camadas, que é como se fosse assim, cor, background, e depois a gente tem esse text fill color. Então esse text fill color, ele tem um peso maior. Olha para você ver. Então aqui é simples, eu tenho um texto, tenho uma cor aqui. Então deixa eu só descomentar esse cara. Então eu vou colocar uma cor aqui vermelha. Ou seja, ele tem um peso maior. Então olhando por camada, ele está superior a isso. Então se eu quiser vir aqui e colocar um background, que a gente já conhece, um background de gradiente, olha como é que ele está ficando. Mesclou o vermelho. Só que eu quero deixar o meu texto com essa cor. O que eu faço? Eu venho aqui no Text Fill Color e coloco Transparent. Junto com esse aqui que é o nosso segredinho. Olha que fantástico que fica. Eu não sei se vocês conheciam. Eu achei isso fantástico, exatamente. A gente faz uma máscara com isso. E isso aqui também ele funciona junto com uma imagem qualquer. Só que está na internet. Deixa eu só mostrar que imagem que é para vocês verem. É uma imagem de uma floresta que eu peguei qualquer. Então, mesclei a imagem junto com o texto. Achei bem interessante aqui a imagem. Então, assim, não dá para dar suporte para todos os navegadores, mas se quiser fazer alguns experimentos, usem. Se alguém usar aqui. Então, aqui, ó, eu deixei até o background azul. Então, se alguém te lançar até um desafio e falar assim, poxa, quero que você faça um texto, mas não use color, o que você vai fazer? Usa o background. É óbvio que... É você. Se o Bernardo lançar um desafio aí, ó, um dia já fica a dica. Então a gente consegue ter um texto, obviamente com mais atributos, com uma cor azul, e eu não estou usando color. Então assim, olha que interessante, se eu colocar o color aqui e liberar, então por isso que eu fiquei pensando, deve ser camadas, porque a gente tem o color, a gente tem esse fill color e o background aqui. Então eu trouxe isso como um bônus, só para mostrar uma curiosidade que eu descobri hoje, eu achei bem interessante, para vocês darem uma olhada. O que eu tinha que falar era isso, gente. Já aproveitando e finalizando, eu quero convidar o Bernardo para vir palestrar no CSS Conf. Valeu.